E desde o início do canal e de quando eu comecei a falar sobre portfólio de arquitetura por aqui, muita coisa mudou. Mudanças que são parte do processo, que é o nosso processo de evoluir, e nesse processo eu decidi recriar algumas peças muito importantes do meu portfólio e hoje eu queria compartilhar aqui com vocês como eu fiz isso para sair de representações como essa daqui, chegar nessas aqui, no porquê eu decidi trabalhar dessa forma e tratar isso como um desafio de recriar e de ver pontos de melhorias no meu próprio trabalho. Eu acho que essa é a parte da evolução, é de entender que em dado momento coisas fazem sentido, em outro momento passam a não fazer e como que a gente se reconfigura nesse processo e se adapta às novas realidades. Então o primeiro ponto é entender as finalidades. É crucial entender qual que foi a finalidade para a qual eu criei o primeiro portfólio, que fazia muito sentido para mim, enquanto pessoa que estava me formando e que estava buscando certas oportunidades que, de fato, eu consegui, algumas delas, não todas, mas algumas sim, e que hoje ele já não representa tudo que eu consigo entregar. E a lógica do portfólio é essa, que ele represente o nosso melhor trabalho, ou os nossos melhores trabalhos, que ele consiga mostrar um pouco do nosso lado profissional e que também traga nossa identidade, enfim, de outros aspectos. E aí, pensando nisso, hoje a gente vai recriar o meu primeiro projeto, que é um desafio que eu vou trazer por aqui. A gente vai recriar todos e acrescentar novos, que eu também acho que é muito importante. E aí, primeiro ponto é entender como é que ele estava. Quando eu criei esse portfólio, eu vou primeiro falar também de onde eu criei. Existem várias ferramentas possíveis, algumas são mais convencionais e utilizadas, eu acho que a gente pode citar aqui o InDesign, por exemplo, outras nem tanto, a gente pode falar do Canva, que é uma possibilidade. Essa possibilidade que eu usei porque na época eu estava num momento de buscar descobrir coisas, como eu sempre falo por aqui, eu sou curiosa nesse sentido. E aí eu tentei criar um portfólio usando o Figma e deu super certo, eu nem conhecia tanto do Figma, eu já falei dele por aqui em alguns outros vídeos, vou deixar para que vocês consigam acompanhar. E quando eu criei o portfólio, eu fui escolhendo quais seriam os meus projetos, seguindo todo aquele passo a passo que eu mostrei para vocês no último vídeo que eu falei de portfólio, só que com um intuito muito de trazer o máximo que eu tinha. O que não queria dizer que eu ia utilizar aquele portfólio por completo para todas as vagas às quais eu fosse me aplicar. E de fato eu não usei. Eu fazia variações desse portfólio. E aí acho que a primeira questão que quando eu fui revisar agora eu pensei em mudar é a questão da quantidade de páginas que eu tenho em um projeto só. Se a gente for considerar trazer mais projetos, trazer peças mais específicas e mais direcionadas e estratégicas, e do que a gente trazer só um projeto com um contingente muito grande. Naquele momento fazia sentido para mim, agora já não faz. Então essa foi a primeira supressão. Eu decidi que eu reduziria esse quantitativo, talvez pela metade, e colocaria somente as peças gráficas que eu entendesse que para aquele caso faria mais sentido, que seriam as peças mais impactantes. E aí eu separei essas peças gráficas e já delimitei quais seriam elas. Então eu saí de utilizar esse contingente e passei para utilizar o que seriam 7, mas no final eu ainda quis trazer uma imagem, então ficaria um pouquinho maior, que ela não seria necessária, na verdade, eu poderia suprimir essa imagem aqui. E aí, vamos lá, primeiro ponto, eu entendi que o layout do meu portfólio, ele poderia ser melhorado. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu diagramei ele dessa vez de uma forma mais minimalista no que concerne a textos e mesmo peças gráficas. Então, eu selecionei especificamente quais eu queria. No primeiro ponto, a gente tem uma diagramação que ela é um pouco tradicional, convencional, mais simples, mas é eficiente, eu acho que funciona bem, que é ter uma imagem e ter um texto explicativo do projeto. E aí aqui já vai uma dica. Essa imagem, ela poderia pegar toda a página, mas eu optei por trabalhar com um respiro, um fundo branco um pouco maior, lá dos princípios do design que a gente vem conversando. E aí depois disso, do outro lado, a mesma coisa. Esse texto, ele poderia ser maior, ele poderia fechar toda a página, mas não é interessante nesse caso, porque o portfólio, ele traz muito do nosso projeto gráfico, do nosso projeto visual, então textos, eles vão ser complementares. E por esse motivo, eu trouxe menos textos.
E além de trazer ele em menor quantidade, a forma como ele foi colocado também é pensado. Foi pensada, né? Por quê? Esse texto, ele poderia estar justificado, ele poderia estar um texto mais corrido, só que aqui, pensando numa lógica de que às vezes as pessoas elas não vão parar para ler tanto esse texto, eu optei por trazer ele um pouco mais espaçado, justificado para a esquerda e também posicionado de uma forma um pouco diferente, ele está mais centralizado aqui, do que a forma convencional que a gente vê em textos corridos ou artigos ou coisas desse gênero, que não é o que se rebate nesse ponto aqui. E aí a gente tem uma diagramação que vem com o título e o número do projeto, a localização, que seria uma ficha técnica bem simplificada, que só localização, categoria, área construída e o ano de conclusão. E a gente vem com uma introdução do que seria esse projeto. Para dar um destaque em alguns pontos, eu coloquei em negrito, porque pensando que a pessoa pode não ler, mas essa parte negrita ela chama atenção, para pelo menos dar uma noção de que para quem a gente está falando, para quem a gente está projetando e o que a gente está projetando. Acho que fica legal e a gente consegue reproduzir dessa forma. E aí a gente também tem que considerar aqui, criar essas variações que vão ser de texto, a gente ter tamanhos diferentes, fontes que eu gosto de trabalhar mais com fontes sem serifa. Eu já falei um pouco de tipografia por aqui nos princípios do design, também vou deixar por aí. Mas basicamente são essas fontes que são menos detalhadas. Eu acho que fica mais interessante, chama atenção que precisa chamar, que não é tão grande, e a gente consegue ter resultados bem legais. Existem várias tipologias de fonte nesse tipo. Para além disso, a gente pode trabalhar com, por exemplo, usar uma parte em itálico, de repente usar o negrito, como eu fiz, eu acho que funciona. E a gente consegue ter uma distinção um pouco melhor visual. Feito isso, a gente passou para o segundo ponto. Então, o que eu optei por priorizar nesse portfólio? Eu queria que a pessoa soubesse o que é o meu projeto, que ela entendesse um contexto geral e que desse contexto geral a gente tivesse algumas peças gráficas que complementassem isso, que no caso seria implantação, planta tipo e corte, somente. Aí a gente complementaria as ideias de conceito, partida e tudo mais com diagramas, que são peças gráficas muito visualmente compreensíveis. Acho que foi por esse caminho que eu decidi seguir. Aí na segunda página eu optei por ocupar a parte inteira, mudar um pouco a diagramação e passar um pouco da imagem para outra página. Então a gente tem uma sensação de continuidade, se a gente for pensar. E aqui eu usei para fazer uma breve análise do entorno. E essa análise basicamente mostrava qual que era uso e ocupação, gabarito e perfil viário, com um texto muito curto para explicar aquilo ali. Seguindo a mesma lógica de ter uma diferenciação entre título e texto, entre corpo do texto, que aqui foi feito com negrito e tamanho de imagem, e de também não manter o meu texto justificado, muito longo, de forma muito padronizada e talvez para esse caso, ouçam bem, pouco interessante. Na lâmina 3, né, que seria, eu optei por colocar e explicar um pouco mais em relação a conceito e partido, e eu fiz isso usando alguns diagramas que eu tinha lá da primeira representação. E ainda assim eu suprimi, acho que eu tinha 6 ou 7, eu passei a usar 5, e aqui eu explico no texto um pouco do meu conceito e do meu partido, e rebato do outro lado com a mesma lógica de ter uma imagem, e essa imagem mantendo as margens para que a gente tivesse uma página com maior respiro também. Depois disso, eu entendi que seria interessante trazer uma peça gráfica que mostrasse um pouco mais do que seria esse projeto rebatido no terreno. E aí, por isso, eu trabalhei com implantação e eu optei por ela ser o elemento focal dessa paginação. Então, as duas páginas, elas são somente para implantação, muito diferente do que eu tinha anteriormente, onde eu tinha deixado metade de uma página para implantação e usado a outra metade para um diagrama. E eu entendi que talvez, nesse caso, a implantação fosse mais importante do que um diagrama. E aí eu optei por fazer com que ela ocupasse todo o espaço. E fez muito sentido para a proposta que eu tinha. E aqui do lado a gente coloca uma legenda setorizando essa implantação. Usem legendas, eu sempre falo, pode ser que você possa suprimir, eu possa criar uma legenda mais simplificada, mas eu acho que é sempre válido explicar o que você está mostrando. Por fim, a gente tem os cortes,
na verdade, o corte, eu optei por trabalhar com somente um. Anteriormente eu tinha trabalhado com os dois, mas dessa vez eu achei que um já me traria uma resposta suficientemente completa para o que eu queria mostrar. E posicionei duas plantas baixas que eu acho que são estratégicas para o meu projeto, que seriam a planta do pavimento térreo, que ela mostra bastante do que era a questão da permeabilidade, a questão do que o projeto ele queria trazer, e a do pavimento 1, que ele seria um pavimento tipo em algum ponto, mas não seria também, porque todo o projeto ele acaba mudando, mas o pavimento 1 ele já traz bastante do que os pavimentos superiores trariam. E aí basicamente foi isso. Eu usei o Figma para fazer essas alterações. Eu mantive no Figma. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre, hoje eu queria mostrar para vocês e dar algumas dicas e algumas possibilidades a respeito de como posicionar esse portfólio, de repente pensar em alguma diagramação mais limpa, ou então, se não for o seu caso, uma diagramação mais encorpada, mas entenda para quem você está fazendo. Acho que esse talvez seja o conselho que eu sempre vou retornar, é pensar um pouco no seu interlocutor, pensar no que você quer mostrar, mas também no porquê você está mostrando, no para quem você está mostrando e o que faz sentido para esses dois contextos anteriores. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre portfólio, sobre diagramação, sobre essas peças que eu tenho falado, no próximo mês a gente vai fazer a nossa primeira oficina de diagramação de pranchas, nesse caso, do estúdio. E a ideia é que seja um evento mais intimista e com menos pessoas, porque assim eu acho que a gente consegue estar mais próximos, eu consigo de repente auxiliar um pouco melhor do que se a gente tivesse muitas pessoas. Então, se você tem interesse, já corre, me manda mensagem lá nas redes, tem um link para que vocês consigam já se inscrever, que vai ser para pouca gente mesmo, pelo menos essa primeira turma. E aí, de repente, se for uma turma legal, a gente pode pensar nas próximas. A ideia é trazer alguns eventos desse tipo esse ano, eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui, mas se não, eu já falei lá nas minhas outras redes, para que a gente consiga criar esse afunilamento que eu sempre quis desde o princípio. Eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, que você tenha conseguido ter uma perspectiva de que às vezes a gente cria em um momento, mas em outro momento a gente muda, a gente vai aprendendo ao longo do tempo e não tem por que a gente também se engessar em coisas que a gente acreditava lá atrás ou que fazia sentido lá atrás, sendo que as coisas elas estão acontecendo, né? Então, nesse acontecer que a gente mude e aprimore. Então, acho que é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos com esse conteúdo. Se vocês quiserem saber um pouco mais no sentido de tutorial, de saber como fazer, me contem que eu posso também estar trazendo. E, como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!